Graça e paz, irmãos. Aqui mais uma vez, Pastor Francisco, e quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos em uma academia, então vocês são acadêmicos, né? Aí da Academia Bíblica da Fé. Então, tenho certeza que será mais uma noite onde nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E eu quero te convidar a separar esse tempo, né, para você refletir e meditar na Palavra de Deus. Bíblia na mão, caderno, caneta, e vamos, né, aos nossos estudos, e eu tenho certeza que Deus tem muito para ministrar sobre as nossas vidas. Então, que você tire este momento agora para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, né, e que nós possamos crescer. Lembrando que nós estamos aí, né, caminhando num novo panorama. Já fizemos o estudo do panorama bíblico do Novo Testamento. Se você ainda não acessou, você pode acessar aí no canal. E eu quero também, né, pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, né, abençoe neste projeto. Nós queremos alcançar vidas pela palavra de Deus. Este é o propósito maior, tá? Então, que você possa curtir, compartilhar, tudo isso faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Quero te convidar a fazer uma oração nesse momento para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, né, dando continuidade ao panorama bíblico do Antigo Testamento, do qual nós vamos estar falando do livro do Êxodo. Tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos por um instante no local onde você está e faça uma oração apresentando diante do Senhor este momento de aprendizado. Pai de amor, nós aqui estamos em Tua presença e Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos revelado a cada dia o Teu amor, a Tua grandiosidade, a Tua soberania. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos aprender as Escrituras. Não somente conhecer, ó Deus, a parte teórica, mas muito mais que isso, possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos conceda a Tua graça, a Tua sabedoria, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para o ensino, para que nós juntos possamos crescer em obediência e graça. Obrigado, Deus, por cada vida que o Senhor tem alcançado através deste estudo. Que o Senhor possa abençoar este coração que tem se abrido para aprender mais de Ti. Senhor, remova neste momento toda dispersão e que nós estejamos conectados a Ti, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, né? Vamos aí dar início ao nosso estudo, né? Para que os irmãos tenham aí o entendimento. Nós estudamos, né, na última lição o livro de Gênesis, né? E aí o resumo do livro de Gênesis, né, como a própria palavra, né, hebraica traduzida por princípio, no princípio, ou seja, o livro de Gênesis é o livro dos começos. Então, enquanto no livro de Gênesis nós vimos ali o começo de todas as coisas e nós vemos ali o desenvolvimento, né, dos patriarcas até chegar à história de José, e o livro de Gênesis finaliza, né, ali com a morte de José. Nós vamos dar prosseguimento então agora a esse texto, né, ao Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E eu tenho certeza que nós vamos crescer um pouco mais. Amém? Vamos lá? Então, o alvo desta lição aqui é que eu e você venhamos, né, ter uma visão panorâmica, né, do que é o Êxodo. Né? E nós vamos aprender aí que Êxodo, esta palavra, significa saída. Tá? Então, nós estaremos estudando, né, a respeito disso. E é importante que nós, como eu tenho dito, né, em todas as lições,
nós aqui estamos estudando de maneira panorâmica cada livro, livro a livro. Então não dá aqui para a gente aprofundar todos os detalhes, mas os principais a gente tem sempre, né, tratado aqui, tá bom? Eu e você também, né, teremos como alvo dessa lição, no final, né, aprender a desejar cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Sabia que Deus tem um plano para cada um de nós? Né, há algum tempo atrás isso parecia um jargão evangélico, né? As pessoas chegavam para outra e diziam: olha, Deus tem um plano na tua vida. Mas eu queria te dizer que isso é uma realidade, não é um jargão. É a Bíblia que diz a respeito disso e é o próprio Deus, né, que fala a respeito dessas coisas, e nós precisamos crer nisso. Deus tem um plano na minha e na sua vida. Amém? E também vamos aprender a agir louvando a Deus, né, pela redenção, ou seja, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar ligado a Ele novamente, né? Porque o Senhor é que nos conduz todos os dias, e eu diria que esse livro, né, do Êxodo nos ensina muito acerca disso, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, o livro de Gênesis ele termina ali com a história de José, e quando nós olhamos, né, para o início aqui do livro de Êxodo, eu queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, né? É importante que a gente vá aqui, né, relatando tudo, e você vai conferindo aí na sua Bíblia. Então permaneça aí com sua Bíblia aberta no livro do Êxodo, lá no capítulo 1. Você vai ver aí que o texto começa dizendo: são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito, e faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra encheu deles. Então aqui nós vemos, né, esse primeiro ponto importante, né, que eu e você precisamos entender. Lá do Gênesis, da criação, do princípio de todas as coisas, passando pelos patriarcas e chegando até a história de José, nós vamos ver que ali o Senhor então começa, né, a formação, né, de um povo. Esse povo que entra no Egito através da vida de José. José se torna o governador do Egito, e por causa disso ele consegue levar, né, Jacó, que tem o seu nome trocado por Deus por Israel, e de Jacó descendem-se as 12 tribos, né? Então desse povo que Deus formou ali, entra 70 pessoas, e nós vamos ver ao longo desse estudo que o Êxodo, né, o livro que nós vamos estudar, vai falar exatamente sobre este povo, que ao entrar era 70, mas ao sair se tornou uma grande nação, né? Uma nação muito numerosa, em torno de 600 mil a 2 milhões de pessoas, conforme os estudiosos relatam, tá bom? Então, de maneira introdutória, né, sobre esses assuntos que a gente vai falar. Então, aqui nós vamos falar exatamente sobre o desenvolvimento desse povo, sobre o período de escravidão que esse povo passou, sobre como esse povo ganha a sua identidade como nação, né, os livramentos que o Senhor trouxe sobre a nação, né, e também como Deus levanta, né, do meio desse povo um líder chamado Moisés, né, que vem para ser um grande instrumento nas mãos de Deus, né? Então Moisés é o primeiro líder desse grande povo de Deus, né? E ele é um líder que também é um legislador e alguém, né, que administrou, né, os primeiros anos aí desse povo depois da libertação da escravidão egípcia. Então o pano de fundo, né, digamos assim,
o suprassumo, o resumo de tudo aquilo que é falado no livro de Êxodo é isso. Então, né, nós com certeza temos aí muito para aprender juntos, tá bom? Vou colocar aí para os irmãos, né, a visão panorâmica vai aparecer para você aí, né? E você vai ver que o autor, né, desse livro, que é Moisés, né? A palavra Moisés, né, esse nome é tirado, né, de uma palavra egípcia que significa, né, tirado das águas, tá bom? E foi dado ao cestinho o qual Moisés foi depositado pela sua mãe Joquebede, né? Foi dado o nome, né, o qual, né, veio a ser o nome de Moisés. Hoje esse cestinho é muito conhecido como Moisés, né? Então nós vemos que este é o autor. Então não existe, né, nenhuma dificuldade, né? A tradição ela fala, né, que Moisés morreu por volta de 1400 a.C. E ao que tudo indica, né, a datação desse livro, né, dos livros que Moisés escreveu, é de 1440 a.C., que foi o período, né, durante os 40 anos em que Moisés esteve peregrinando pelo deserto, tá bom? Então, quanto à questão do local, né, como eu disse, é nesse período de peregrinação. O alvo, ou seja, para quem esse livro foi escrito, foi para esse povo, para o povo de Israel, para o povo de Deus. Então, irmãos, né, nós vemos aí que o texto-chave, né, para todo esse assunto, né, do qual vem tratar esse livro, né, no capítulo 2, versículos 23 até o 25, diz assim: Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E aí no capítulo 3 nós vamos ver já, né, o início do chamado de Moisés para libertar o povo. Então aqui nós vemos, né, a base, né, que engloba tudo isso, ou seja, o nosso Deus é um Deus de salvação, né? Ele está atento a tudo aquilo que a gente pode passar, tá bom? Então a palavra-chave, aquilo que reflete, né, todo esse livro, o Senhor está falando sobre a salvação, né? E não só a salvação daquele povo, mas como a salvação também que alcança a cada um de nós, tá bom? Vou estar apresentando para os irmãos aí também, né, a partir de agora, o esboço, e é nesse esboço que nós vamos trabalhar um pouco agora, e eu quero aí te convidar, né, a ficar atento à sua Bíblia, porque a gente vai comentando aqui agora, né, aí tópico a tópico, para que você compreenda, né? E mais uma vez quero te estimular a ler a sua Bíblia, né, à medida que você vai estudando aqui na Academia Bíblica. Eu quero, né, que você esteja aí parando para ler sua Bíblia, né, livro a livro, com essa perspectiva que nós temos tido aqui. Então vamos lá. O esboço, né, seria dividido aí entre essas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, né, até o capítulo de número 12, tá? Então, Êxodo 1, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 36, é chamado de o período da preparação, né? E aí você pode ver que é exatamente esse período em que o Senhor, né, está preparando o povo para a sua libertação. Então nós vamos ver aí, né, no capítulo 1 falando, né, sobre essa descendência de Jacó, né, o nascimento e a educação de Moisés no capítulo 2, né, no capítulo 3 vai falar sobre o chamado e assim por diante, né. Capítulo 4 trata, né,
sobre os poderes que o Senhor concede a Moisés, os sinais, né, que ele executaria diante de Faraó. Depois nós vamos ver aí Moisés, né, regressando ao Egito, né? Vamos ver o Senhor falando a Faraó por meio de Arão, né? E segue-se, né, todo esse preparativo para a libertação do povo ao longo de, né, todos esses capítulos, esses 12 primeiros capítulos. Depois vai falar aí sobre as 10 pragas, né? Também nós vamos falar um pouco adiante, um pouquinho sobre esse acontecimento, um dos principais acontecimentos aqui no livro do Êxodo, né? E depois, né, de tudo isso, o Senhor institui a Páscoa, né? Acontece a 10ª praga e então, né, a partir do versículo de número 37 do capítulo 12 até o capítulo 18, versículo 27, nós vamos passar por esse período da peregrinação, ou seja, do momento em que o Senhor, né, permite que esse povo saia ali, né, do Egito, seja liberto, até o momento em que o Senhor chega lá no capítulo 18, né, a partir do versículo de número 27, né, onde o Senhor então vem ali com orientações, né, para Moisés, onde Moisés, né, já está ali para receber a legislação, ou seja, para receber da parte de Deus no Monte Sinai, né, todos os mandamentos, aquilo que vai embasar a legislação. Como a gente diz, né, Moisés é também chamado de um grande, além de um grande líder, um grande legislador e um grande administrador. Então nós vamos ver isso aqui baseado nesse esboço. Então eu achei interessante, você vai acompanhar comigo aí, que o autor deste esboço ele traz aqui uma referência como se fosse uma viagem. E eu gostei disso, porque quando a gente olha para o Êxodo, é a realidade de uma grande viagem, uma viagem, né, de uma multidão de pessoas que estavam ali recebendo uma nova direção da parte de Deus. Então, quando a gente vê a preparação aí, é aquele dia da preparação da viagem. Quando a gente vai viajar, né, a gente fica ali arrumando as coisas, organizando tudo. Então, quando você olha para essa primeira parte, você vê que é Deus trabalhando o tempo todo com a nação de Israel, preparando essa nação para sair, né, desse período de escravidão que durou 430 anos, né, segundo a teologia. E depois nós vemos aí, né, o momento de peregrinação, ou seja, o momento em que inicia-se essa viagem, e aqui ele traz, né, a decolagem e as turbulências, ou seja, né, aquele momento que começa, né, a sair. E que turbulências foi essa? As turbulências são as perseguições, né, os momentos difíceis que o povo passou ao longo, né, de toda essa caminhada. Mas também vemos, né, a provisão de Deus, né, a esse povo o tempo inteiro. Tá bom? Então, do capítulo 19, ou seja, né, do capítulo 19 até o capítulo 23, nós vamos ver Deus entregando a Moisés exatamente essa parte da legislação, ou seja, das leis, né? O capítulo 20, né, o capítulo mais conhecido, onde o Senhor traz ali os 10 mandamentos. Então, aqui o Senhor traz, né, realmente as suas leis sobre o povo de Deus. E aqui nós podemos, né, vamos falar um pouco sobre isso também, que é um dos principais acontecimentos, né, dentro do livro do Êxodo, né? E depois, posterior aos 10 mandamentos, vem, né, a continuação das leis do Senhor. Porque aí o Senhor vai trazer as suas leis acerca dos altares, as leis acerca dos servos. Isso aqui são leis que eram necessárias
para organização. E aqui nós vemos o quanto o nosso Deus é organizado. Vem trazendo leis acerca de violência, leis acerca das propriedades, leis civis e religiosas, né? Ou seja, como deveria tratar, né, o forasteiro, como deveria tratar aquele, né, que era de fora, né? O testemunho, né, falso ou a injúria, né? Aqui tem leis específicas, né, também sobre isso. Então a gente vai ver o Senhor trabalhando essa questão legislativa, né, nesse pequeno lapso aí, do capítulo 19 até o capítulo de número 23. Já em Êxodo 24 a seguir, nós vamos ver aqui o Senhor trabalhando, né, a aprovação desse povo, né? Ou seja, o Senhor vem com a sua aliança com esse povo de Israel. O Senhor então estabelece, né, a sua aliança, e a partir daí o Senhor começa também, né, a revelar, né, tudo aquilo que era necessário para que eles pudessem cumprir, né, tudo que o Senhor estava ordenando. Então o Senhor vai trazer aí, né, para Moisés, né, em uma visão, como, né, tudo deve ser estabelecido: a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro. Tudo isso aqui era o Senhor dando a Moisés uma visão no monte, mostrando para ele como tudo deveria estar preparado, como tudo deveria estar sendo feito, né? E do capítulo 31, né, toda essa demonstração do Senhor aqui vai até o capítulo de número 31. E no capítulo 31 é interessante porque diz que o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Veja aí que o Espírito de Deus está com E maiúsculo, né? De habilidades e inteligência, e de conhecimento em todo artifício, né? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Queridos, isso aqui é tão maravilhoso, porque a gente vê como Deus é grande, né? Deus, ele prepara o seu povo, ele tira o seu povo, ou seja, ele nos leva, né, para o seu propósito. Ele nos estabelece as leis, ou seja, ele mostra como a gente pode, né, vencer toda e qualquer adversidade. O Senhor traz também, né, a direção de maneira muito clara, como eu disse, né, ali no monte, né, do capítulo 19, aliás, do capítulo 25 até o capítulo 31, o Senhor fala ali realmente, né, como que tudo deve ser feito, né? Então fala sobre como deveria ser feita essa construção, né, do tabernáculo. E aqui nós vemos, né, no capítulo 31, o Senhor trazendo, né, sobre este homem, sobre Bezalel, né, esse entendimento para que ele pudesse executar essa obra. Então, o que nos leva à consciência, queridos, de que a obra, o plano que Deus tem para mim, para você, ele é real. E o Senhor tem dado a cada um de nós capacidade, né? O Senhor tem dado a cada um de nós dons, talentos, para que a gente possa cumprir um propósito maior, que é honrar a Ele. Então aqui a gente vê isso. Deus, ele concedeu pelo teu próprio Espírito, né, àquele homem, né, a sabedoria, a inteligência, a criatividade, para que ele pudesse trabalhar, né, com todos esses materiais que até então não se ouvia falar no meio do povo. Era um povo que estava acabando de sair do deserto, um povo que estava, né, ali nesse momento de peregrinação, tá bom? Então aqui nós vemos o Senhor trabalhando esse aspecto. Do capítulo 32 a seguir, nós vamos ver aqui um período de testemunho, né?
Então vai ser o período em que eles, por conta dessa demora, né, nós estamos falando aqui de alguns dias em que Moisés passou ali, né, ouvindo todas essas diretrizes, todas essas orientações do Senhor, e o povo, né, que ficou ali, né, eles ficaram, né, afoitos. E o texto no capítulo 32 vai dizer: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E disse a Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, os vossos filhos e as vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, queridos, aqui eles, né, falharam, eles foram reprovados diante de Deus, né? E o texto vai nos dizer que então, quando Moisés desce ali do monte, que ele encontra esse povo fazendo, né, tudo isso que era contrário à vontade do Senhor. Então Moisés, né, ali, né, quebra as tábuas, né, da aliança, ou seja, a tábua, né, dos 10 mandamentos, ele quebra ali ao pé do monte, né, em revolta àquela situação onde aquele povo, né, estava completamente perdido, né, dando vazão à idolatria, né. Então aqui nós vemos um momento em que o Senhor trabalha, né, na vida desse povo. E aí Moisés começa a interceder pelo povo. Moisés começa a fazer a rota de correção diante dessa circunstância, e aqui nos mostrando exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Porque ainda que às vezes a gente, diante da nossa vida, diante da nossa caminhada, né, quantas vezes a gente peregrinou por caminhos errados, mas o Senhor sempre tem uma forma de nos fazer voltar ao caminho certo. Assim como nós vemos hoje, né, nos GPS, né, aí nos aplicativos, naquilo que a gente usa para navegação, né, quando a gente erra uma rota, né, o GPS rapidamente faz o cálculo e nos leva de volta para a rota. Então, nesse momento aqui, né, Moisés começa a buscar no Senhor uma direção para que pudesse corrigir essa rota e cumprir o propósito, tá bom? Então, nós vamos ver aí do capítulo 32 ao capítulo número 34, né, esse momento em que Deus começa a trabalhar na vida do povo para que eles possam corrigir essa situação. E aí então, né, também Deus trabalha também através da vida de Moisés, porque antes, né, Moisés havia subido, né, para buscar as pedras que foram escritas pela própria mão de Deus, e agora nós vemos Moisés ter que subir aquele monte levando as tábuas talhadas, né, como as primeiras que ele trouxe, né? Ou seja, Deus também traz ali uma certa repreensão pela atitude de Moisés, né? Então Deus faz com que ele retorne, né, para que se estabeleça de novo, né, o roteiro, tá bom? Do capítulo 35 ao capítulo 40, nós vamos ver então, né, o Senhor estabelecendo agora de maneira concreta, né, tudo aquilo que ele havia mostrado e desenhado, né, e revelado a Moisés no monte, agora, né, vem para que se torne uma realidade. E aí a gente vai ver, né, Deus, né, trabalhando no coração deste povo, né, mostrando a prontidão do povo em trazer as ofertas, porque para se fazer o tabernáculo, os utensílios, tudo aquilo que Deus tinha mostrado a Moisés, né, naquela visão, né, a mesa, o propiciatório, tudo aquilo ali precisava ser feito com materiais, né, que eram necessários. E esses materiais precisavam sair de algum lugar. E isso é algo que me fascina também, né, na palavra de Deus, porque foi do meio do povo
que esses materiais surgiram. E esse povo, né, depois de ter voltado ao centro da vontade de Deus, a gente vê que esse povo se prontifica, né, a entregar tudo, né, para que o Senhor cumpra o seu propósito maior ali. Então nós vamos ver, né, ao longo aí do capítulo 35 até o capítulo de número 40, nós vamos ver esse período onde, né, tudo aquilo vai se tornando real, até quando Deus, né, permite que Moisés levante ali o tabernáculo. Ou seja, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é um lugar de adoração ao Senhor, o lugar onde foi levantado e consagrado a Deus, para que a presença do Senhor estivesse ali manifesta no meio do povo, né? E hoje nós somos chamados a ser templos do Espírito Santo, né? Naquele tempo, no tabernáculo, tinha ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representatividade da presença de Deus. A Arca da Aliança é onde estava ali, né, os elementos que simbolizavam a presença de Deus. E hoje nós podemos, como templos do Espírito Santo, ter a própria presença do Senhor dentro de cada um de nós. E isso é maravilhoso. Então, queridos, nós podemos ver o quanto esse livro de Êxodo é rico, quanto que nós podemos aprender e como nós podemos aplicar tudo isso na minha e também na sua vida, tá bom? Sobre a vida de Moisés, eu queria trazer aqui alguns destaques, quero, né, colocar aí para os irmãos também, sobre algo muito importante, né? A vida de Moisés, ela pode ser dividida em pelo menos 4 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos nós vamos ver aí relatado a partir do capítulo 2, versículos 5 e 6, ou seja, a partir do nascimento de Moisés, né? Nós vamos ver o relato, né, desses primeiros 40 anos, ou seja, quando Moisés nasce, passa a ser conduzido e ensinado ali, né, como filho de Faraó, né? Ele é ensinado segundo a cultura egípcia, né? E depois nós vamos ver, né, Moisés sendo educado, né, ao longo de toda a sua vida, né, baseado nas duas culturas. E depois nós vamos ver 40 anos, né, de Moisés sendo ali, passando por um estágio, digamos assim, né, em que esteve ali fugindo da presença de Faraó, depois que ele, né, mata um dos egípcios, né, e diante de uma situação adversa, ele foge para a região de Midian, onde ele vai ali servir o seu sogro Jetro, né, cuidando das suas ovelhas. E aqui o autor até vai trazer, né, dizendo que ele estava ali fazendo um estágio, né, cuidando das ovelhas do seu sogro. Então, tudo isso é maravilhoso, a maneira como Deus trabalha, né, na vida de Moisés. E os últimos 40 anos, né, da vida de Moisés é esse período onde Moisés é usado pelo Senhor para levar esse povo, né, aí de encontro à terra prometida. 40 anos de peregrinação que Moisés passou cumprindo o propósito do Senhor, tá bom? Então quero falar aqui algumas questões, né, e algumas curiosidades importantes, né? Primeira delas que você precisa entender é que Faraó, né, não é um nome e sim um título, tá? Então o rei do Egito é chamado de Faraó, tá? Assim como na cultura romana, né, quando nós olhamos ali para Herodes, Herodes também era um título, tá? Então não era um nome, né? Então aqui Faraó, ele não é um nome, tá? Ele é um título. E ao que tudo indica, né, o meio-irmão de Moisés, ou seja, aquele, né, que era o filho de Faraó, né, também era chamado de Tutitemes, tá? Então, ao que indica, esse era o Faraó do tempo, né, de Moisés. Outra situação importante e que eu quero colocar aí para os irmãos
e isso é algo que me chama atenção também. Vou até deixar disponibilizado na descrição um link também para um estudo mais aprofundado sobre este assunto em específico, mas que não nos impossibilita de posteriormente voltar a este assunto e comentarmos mais alguma coisa. Mas é a respeito das 10 pragas. É muito importante que eu e você entendamos, né, o que significa e do que se trata, tá? Essas 10 pragas. Eu vou estar postando para você aí, né, uma imagem onde nós trazemos aí a realidade do que seria essas 10 pragas. Por quê? Porque, na verdade, essas 10 pragas foi uma maneira como Deus mostrou aos egípcios que era um povo politeísta, né? Ou seja, um povo que acreditava em vários deuses. Foi uma das maneiras que Deus envergonhou todos os deuses, ou seja, todas as entidades que eram cultuadas no Egito. Então, eu vou estar postando aí para os irmãos, né, uma imagem que você pode acompanhar comigo. Então, a primeira praga, qual foi? Né? A praga do rio, né, Nilo, que se tornou em sangue. Né? Aí você vai ver aí a humilhação contra os deuses Cum, Rapi, Osíris, Neith e Abor. Tá? Qual a associação? Ou seja, o que eles acreditavam? Né? Que o grande rio Nilo e a sua prosperidade, ou seja, eles tinham, né, ali a sua fé na prosperidade que aquele rio podia trazer. E qual foi a consequência, né, da primeira praga para os egípcios? A destruição econômica, ambiental e religiosa. Ou seja, um rio que está agora, que se transformou em sangue, esse rio não tem mais vida. Então ali houve uma grande destruição econômica, ambiental e religiosa. A segunda praga é a praga das rãs, né? E essa praga aí é exatamente, né, para atacar e humilhar uma deusa, né, uma deusa representada por uma rã daquele tempo, Het, né? Essa deusa aí, né, era considerada a deusa da prosperidade, né? E a consequência nós vemos aí que foi a aversão, né, ao que antes era considerado sagrado. Ou seja, ali o Senhor permitiu que as rãs tomassem conta de toda aquela região, de maneira que aquele povo, né, não quisesse mais chegar perto, né, desse animal. Né? Depois vem a praga dos piolhos, né? E aí os piolhos eram associados, né? Era uma humilhação aos sacerdotes, tá bom? Então era associada à purificação, né? Piolho é símbolo de algo impuro. Então, quando o Senhor permite que esses piolhos venham, né? Ali ele traz, né, a noção de que os sacerdotes não eram puros, né? Então traz ali a realidade da impureza daquele povo. Depois vem a praga das moscas, né? O deus Halbor, né? A Mineves e Ra, a beleza e proteção. Essa era a associação desses deuses, né? E a consequência aí foi a irritação e incômodo, pois somente os egípcios sofreram. A terra de Gozém, ou seja, a terra onde estava, né, os irmãos e o pai de José, não sofreram com essa praga. Né? Ali, essa terra de Gozém, não sei se os irmãos lembram, mas lá em Gênesis, quando José leva os seus irmãos e também seu pai Jacó, é a região, né, que eles conseguem para que o povo de Deus se estabeleça, né? Essas 70 pessoas que foi. E posteriormente, então, essa região, né, fica tomada pelo povo de Deus. Então, ali, somente nessa região onde estava o povo de Deus, ou seja, onde estava aquele povo que era escravizado, né, depois desse período de escravidão,
né, somente ali que não havia, né, essas moscas. Depois a outra praga é dos animais, ou seja, né, ali os animais que morrem, tá bom? E isso aí foi uma humilhação, né, contra os deuses Ptah, Apis, Hathor, né, Mineves e Ra, né, também deuses que são associados, né, às suas propriedades pessoais. Então ali vem a doença e a morte sobre os animais. Essa foi a consequência, né, da parte de Deus. Depois vem a praga das úlceras, né, que também vem aí trazer a humilhação sobre esses deuses, né, Sekhmet e Imhotep, né, deuses de curas, né. Então vem a doenças ali sobre os homens e também sobre os animais, tá bom? Depois vem a praga do granizo, né, que vem para trazer também vergonha e humilhação sobre os deuses Nut, Ísis e Sete, né, que eram deuses associados à prosperidade na agricultura, né? E aí vem mais uma vez prejuízo na agricultura, aos animais e também aos homens. Depois o Senhor permite a praga dos gafanhotos, que vem contra o deus gafanhoto, né? Um deus que era representado por um gafanhoto. E também estava associado à proteção à agricultura. Mas quando esta praga vem, né, ela vem e traz uma desordem social, ou seja, traz fome, inquietação e roubos, tá bom? Depois vem, né, a praga das trevas, né, onde o sol escureceu, né, e aqui a humilhação é ao deus Ra, né, Amon-Ra e outros, ou seja, o deus Sol, o deus, a estrela e a lua, né? E aqui a consequência traz medo, confusão e descrença em tais deuses, né? Tudo isso consequência sobre os povos egípcios. E por último, né, vem a última praga, a 10ª praga, que é a dos primogênitos, né, onde a humilhação ali era sobre Faraó, né? Porque havia uma associação entre que Faraó era considerado um deus. Então a sua herança, ou seja, o seu primogênito, seria o próximo Faraó. Então aqui o Senhor traz essa humilhação, ou seja, a mortalidade, né, do primogênito. Então tudo isso aqui é o que reflete, né, essa questão das 10 pragas, tá bom? Então isso é importante, quero compartilhar aí com os irmãos, né? Vou estar deixando o link na descrição, como eu disse, para que a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? Aqui a gente vê também, né, que esse percurso de peregrinação que durou 40 anos poderia ter sido feito até em um tempo menor, né? Bastava que eles passassem por um caminho pela terra dos filisteus. No entanto, o Senhor ele tinha um propósito específico para o povo, ou seja, Deus ele tem um propósito para se cumprir na nossa vida e um tempo determinado para que isso se cumpra. Então aqui a gente vê isso, como Deus trabalhou isso no meio desse povo, tá bom? Algumas doutrinas que a gente pode tirar aqui de esclarecimento, e isso aqui eu quero também falar de maneira clara aos irmãos, o que são as doutrinas, né? Nós já estudamos sobre isso. A doutrina é aquilo que vem de parte teórica da parte de Deus, mas também aquilo que o Senhor traz, né, como a revelação de si mesmo. Então a doutrina que fica explícita aqui, né, nesse livro de Êxodo, né, é que o Êxodo é o livro do Redentor, deste Deus Redentor, deste Deus que nos livra da escravidão e do pecado, né? E também que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, né? Esse Deus que provê todas as coisas, um Deus que provê maná no deserto, um Deus que provê, né, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Então é exatamente sobre isso, né, que esse livro fala, né?
Um terceiro ponto importante, ou seja, nessa questão da doutrina, é que o Senhor ele se interessa em relacionar-se com o seu povo, né? Nós podemos considerar esse livro aqui como o livro da aliança. Nós vemos Deus interagindo, né, com Moisés, interagindo com o povo o tempo inteiro, né? Então o Senhor ele ouve o clamor do povo, o Senhor envia um libertador, o Senhor traz a libertação sobre o povo. Quando o povo erra, o Senhor traz a correção também através deste líder. E posteriormente o Senhor então passa a se relacionar. Quando tem ali o tabernáculo onde o Senhor manifestava a sua presença, nós vemos um Deus que se manifesta também no meio do povo, né? Então aqui nós vemos, né, essa parte doutrinária do Senhor de maneira muito clara. E por fim, o que eu queria trabalhar com os irmãos é a questão dos 10 mandamentos, tá bom? E as palavras de Jesus. É muito importante que a gente entenda que Jesus não veio para revogar, tá, os mandamentos, os 10 mandamentos, mas exatamente para cumprir. Mas é necessário que a gente compreenda acerca de alguns temas que muitas pessoas, muitos cristãos, né, passam com dúvida, principalmente acerca dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Então eu vou estar deixando aí para os irmãos também, né, essa imagem onde nós vamos ver, né, como há uma relação entre os 10 mandamentos e as palavras de Jesus. Então lá, Êxodo capítulo 20, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta agora, aí em Êxodo capítulo 20, você vai acompanhar comigo aí. Então, o primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim, né? Então aqui o Senhor está, né, trazendo um mandamento contrário, né, a questão de você colocar alguém ou alguma coisa, né, na frente dele. Então não tem outros deuses diante de mim. E Jesus lá em Mateus 4,10 vai dizer: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Em resposta a Satanás, quando Satanás, na sua tentação no deserto, pede para que Jesus se prostre diante dele. Então aqui nós precisamos entender algo, queridos. Não tenha outros deuses diante de mim. Veja que Deus aí aparece com D minúsculo. Por quê? Porque se torna um Deus aquele que a gente coloca na frente de Deus. Então, se a gente tem o nosso trabalho como algo que está à frente de Deus, se a gente tem o nosso cônjuge, se a gente tem um bem material que está na frente de Deus, ou o amor ao dinheiro, né? Então nós estamos colocando outros deuses diante do Senhor. Então aqui o Senhor, né, está trazendo um dos mandamentos que trabalha contra a questão da idolatria. Depois ele fala: não faça para vós imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra, né? E aí Jesus vai dizer: nenhum servo pode servir a 2 senhores, né? Ou há de aborrecer de um e agradar ao outro, ou vice-versa. Então Jesus deixa isso muito claro. Não dá para a gente servir a Deus e as riquezas. Então a gente tem que ter esse entendimento. Não tome o nome do Senhor Deus em vão, né? Ou seja, isso aqui é um mandamento muito importante. Quantas pessoas matam, né, supostamente em nome de Deus? E aí Jesus vai dizer: não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Ou seja, nós não devemos colocar Deus em coisas tão fúteis no nosso dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. E Jesus vai dizer: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E nesse ponto aqui eu queria parar um pouquinho para que eu e você compreenda algo.
Aqui é um ponto onde gera muita dúvida. Pastor, por que nós, na igreja evangélica, não guardamos não guardamos o sábado? Por que nem todos os cristãos guardam o sábado? Porque nós sabemos de algumas denominações que têm essa prática. O que nós precisamos entender, amados, e o que precisamos compreender é sobre o que é esse dia de sábado, tá bom? Então, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para Gênesis, que é ali o princípio de todas as coisas, nós vemos Deus criando as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E tem muitas pessoas que podem usar isso como argumento para dizer que porque Deus descansou no 7º dia, nós temos também, que guardar o sábado. O que nós precisamos entender é que Deus estabeleceu ali um princípio. E que princípio que é esse? 6 por 1. Ou seja, nós devemos trabalhar 6 dias e ter um dia de descanso. Ter um dia para que nós possamos dedicar ao Senhor, dedicar à nossa família, dedicar a descansar. Ou seja, ninguém deve trabalhar os 7 dias da semana. Então Deus estabelece aqui um princípio com esse povo. Por quê? Porque antes da sua libertação eles eram escravos. Então eles eram escravos no Egito. Eles passavam 7 dias da semana trabalhando todos os dias sem parar. E aí quando o Senhor os livra, os liberta, ele diz, olha, é necessário para que vocês como nação se desenvolvam, vocês tenham um dia de descanso. E o Senhor estabelece ali, com eles, um princípio muito importante para que a gente tenha esse dia de descanso, tá bom? E lá em Gálatas, capítulo 4, depois você pode conferir na sua Bíblia aí, do versículo 8 ao 11, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar exatamente a respeito disso. Ele vai falar com a igreja ali aos Gálatas, dizendo o seguinte, que eles precisavam entender a suficiência da cruz. Se você tiver aí com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo aí, Gálatas, capítulo 4, para que você entenda isso, amados. É muito importante as pessoas compreenderem a questão do sábado, tá bom? Então, Gálatas, tá lá no Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Olha só o que diz aí, versículo 8 a seguir. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que naquela igreja estava correndo uma falsa doutrina de que não havia suficiência na cruz de Cristo. Então o que nós precisamos entender é que existe sim um padrão, um princípio no sábado, mas não existe princípio nenhum de que o sábado garanta salvação, que existe algum fator salvífico no sábado. Então é muito importante que a gente entenda isso, tá bom? E quando Jesus ressuscitou, possivelmente ele ressuscita então num domingo. Então ele inaugura agora um novo sábado, ou seja, um novo período onde nós o tiraria, e depois a Bíblia, depois da ressurreição de Jesus, vai trazer várias vezes esse termo sendo usado como o dia do Senhor, tá? Então, queridos, para que você entenda, é importante a gente compreender todo o contexto, tá? Então, por que nós não guardamos o sábado, ou por que nós não fazemos conforme a lei? Porque isso aqui foi algo estabelecido para o povo de Israel. Quer ver? Olha lá no capítulo 20 de Êxodo, eu queria que você ficasse aberto aí, justamente para a gente conferir isso aí junto. Então, Êxodo capítulo 8.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas por dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que há, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá vendo? Então, queridos, aqui Deus está estabelecendo uma aliança com esse povo, estabelecendo um padrão para este povo, que antes trabalhava todos os dias da semana e que agora tem um dia específico para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para ficar com sua família, para ter um tempo de dedicação em honra ao Senhor. E quando Jesus diz o sábado foi estabelecido por causa do homem, ele está falando exatamente sobre isso. Ou seja, o sábado foi estabelecido porque o homem precisa de um dia de descanso. E não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ou seja, queridos, Deus, Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado. Foi por isso que várias vezes Jesus curou as pessoas no sábado e ali ele era questionado pelos religiosos. Por quê? Porque tinha essa visão distorcida e essa visão completamente errada acerca de que o sábado tinha que guardar o sábado para ser salvo, né? E isso aí não é verdadeiro. Por quê? Porque nós não vemos isso se cumprir na vida de nenhum dos apóstolos. Nós nunca ouvimos falar sobre algum apóstolo que guardava o sábado, né? Nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo refutando essa prática errada de guardar dias, meses e anos. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de guardar o sábado, de guardar as 3 festas, né, que o Senhor também estabelece aqui no Êxodo, de a questão da circuncisão. Porque se for assim, aqueles que acham que devem guardar o sábado também deveriam se circuncidar, também deveriam participar das 3 festas anuais judaicas. Então, queridos, tudo isso são situações que foram criadas pelo próprio homem, né, para distorcer aquilo que é a realidade da palavra de Deus. Então eu queria compartilhar nesse ponto, que é um ponto importante com os irmãos. Então vamos lá, vamos dar seguimento aí para a gente concluir já, né? Aí no 5º mandamento, honre o seu pai e a sua mãe, né? E Jesus vai deixar isso claro lá em Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que ele está falando sobre honra? Nós precisamos honrar os nossos pais, né? O que é a honra? A honra vai muito além do que só amar, do que só gostar, mas a honra vai, né, realmente acerca da obediência, de fazer a coisa certa, de viver um padrão reto, né? Então honrar os nossos pais, ainda que, quem sabe, né, quantas pessoas que não têm o referencial de um pai, de uma mãe, de uma vida reta. Quem sabe as pessoas olham para os seus pais e dizem: como eu vou honrar meu pai e minha mãe, sendo que eles são completamente errados. Honrar é você levar a realidade do que é correto para eles. Então, é acerca disso que a Bíblia traz sobre a importância de honrar, tá bom? Depois, o 6º mandamento, não mate, né? E aí Jesus vai fazer um filtro aqui: aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, né? Então, só de ficar nervoso, né, sem motivo algum, nós estamos aí sujeitos a julgamento. Não cometa adultério, né? E aí Jesus vai trazer todo, né, o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, isso é algo que nós, nos últimos dias, precisamos, né, sempre estar, né, nos perguntando, né, que nós possamos viver todos esses mandamentos do Senhor. Depois ele vai trazer não furte, o 8º mandamento, né? E aí Jesus vai dizer: se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, né? Então a gente nunca deve pegar aquilo que é do outro, nunca usar, né, de algum artifício para obter vantagem sobre o outro.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Êxodo 20:16 traz lá, né, o 9º mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo, né? E aí Jesus vai dizer no capítulo 12 de Mateus, versículo 36: diga a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem falado. Êxodo 20:17: não cobice, né? E aí Lucas 12:15 Jesus diz: tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. O que é a avareza? É o amor excessivo, é o amor ao dinheiro. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então nós temos que tomar cuidado para não querer ter aquilo que o outro tem. Às vezes a gente deseja aquilo que é do outro, mas não tem noção do preço que foi pago para aquela pessoa ter aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá bom? Então aqui nós vemos, né, essa relação entre os mandamentos e vemos que o Senhor, ele vai resumir, né, esses 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e semelhante a estes, e ao teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 22, do versículo 37 ao 40, nós vamos ver ali Jesus fazendo este resumo e deixando para nós, né, este ensinamento. Então acredito, queridos, que o livro de Êxodo é um livro que tem muito a nos ensinar. Um livro que conta como Deus Todo-Poderoso, esse Deus provedor, este Deus libertador, veio sobre uma nação. E como esse Deus maravilhoso pode vir sobre a minha e sobre a sua vida. Então que eu e você possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Esse Deus redentor, este Deus provedor, esse Deus que se interessa por mim e por você, por tudo aquilo que nós temos passado. E esse Deus que sempre está presente na minha e na sua vida. Que nós possamos fazer do nosso coração um templo para o Espírito Santo de Deus habitar todos os dias. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente e eu creio que nós vamos continuar aprendendo e nos fortalecendo. Então não se esqueça, na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos aí para meditar, né, na Palavra de Deus e continuar com o nosso panorama bíblico do Antigo Testamento. Então não fique de fora, convide pessoas, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento em Tua presença. Agradecemos, Pai, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos presenteado por meio da Tua palavra. Senhor, nos conceda a Tua graça e a Tua sabedoria. Guarda a nossa vida e nos livra de todo mal. Abençoa cada um dos meus irmãos que está agora participando deste estudo. Que o Senhor possa visitar cada família e que nós possamos ter esta palavra gravada na nossa mente. O Senhor é o nosso Deus Redentor. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é quem nos livra de todo mal. O Senhor é quem nos conduz pelos caminhos retos e que o Senhor possa morar na nossa vida todos os dias. Pai de amor, muito obrigado. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus e até mais.